Fala, galera do Vascão. Renata Fã hoje tá um pouco triste, um pouco chateada com a vitória do Vascão para cima do Inter fora de casa, né? Coitada da Renata Fã, mas infelizmente quem manda ela torcer pro Inter nesse momento, né? Não temos o que fazer. Amassa aquele dedão no like, se ainda não for inscrito, dá essa força pra gente. Se inscreva no canal. Vamos juntos assistir mais um vídeo. Esse aqui eu acho que é o mais esperado, né? Da Renata Fã chateada. Próximo adversário do Vasco é o Corinthians. E o Vasco precisa vencer o Corinthians para se afastar mais da zona de rebaixamento e brigar por outras coisas. Acredito que o Vasco vai brigar ali no meio da tabela. Acho que vai brigar porque vem reforço chegando aí. Como é que uma pessoa mais preocupada do que eu tá zoando os outros? Ele tá mais preocupado que você. Vai na minha. Que a fase não tá boa. E vai pegar o Vascão. O Vascão tá, ó, só ganhando agora. Time inteligente do Vasco, hein? Tá jogando no erro do adversário, não tinha vencido nenhuma fora de casa. Deixa eu mudar essa conversa, porque tá ficando meio desagradável pro meu lado. Mas, Dedê, Série A na sequência, hein? Vasco, equipe sofrendo, praticando um futebol bem abaixo das expectativas. E o Inter, até na tabela, não está tão mal, tem 2 jogos a menos, vai ter mais jogos ainda para cumprir, porque vai dividir as atenções com Copa do Brasil, confrontos contra o Juventude e também os playoffs da Sul-Americana, uma vida complicada no mês de julho. E para completar, para contrastar com a alegria da volta do Beira-Rio, e aí é sério, viu, Ronaldo, porque mais de 70 dias sem a própria casa, uma tragédia, a calamidade que aconteceu e ainda acontece no Rio Grande do Sul. E o Inter volta para o lugar onde ele é mais familiarizado e perde sem jogar mal. Perdeu de 2-1 para o Vasco da Gama e fica mais uma lamentação no campeonato. Tinha tudo para ser uma noite de festa no retorno do estádio Beira-Rio. Antes da bola rolar, foi realizada uma homenagem do Internacional aos cerca de 600 funcionários do clube. Eles trabalharam para que a Casa Colorada estivesse limpa e funcionando bem após ser afetada pela enchente de maio. O primeiro tempo se encaminhava para o Colorado abrir o placar a qualquer momento. Até que um choque de cabeça após escanteio para o Vasco da Gama tirou o ritmo do jogo. Protocolo de concussão ativado. Envolvido no lance, René precisou deixar o campo. O lateral esquerdo foi levado ao hospital, onde está em observação, mas passa bem e consciente. Robert Renan entrou na posição e mais tarde se tornaria um dos personagens da partida. Na segunda etapa, Kudê mandou a campo Wesley e Wanderson. Com maior poderio ofensivo, o Internacional ameaçou, mas não abriu o placar. O que cobrou um alto preço logo em seguida. O zagueiro Robert Renan tentou dominar no meio-campo, mas acabou se atrapalhando e deixando a bola de graça para Adson. O atacante do Cruz Maltino avançou, driblou a defesa e mandou para o fundo da rede. Siento que fuimos protagonistas del jogo hasta que a jogada desafortunada que tomamos o gol. E aí, obviamente, invadiu o nerviosismo, muita coisa. Enquanto o Inter tentava se recuperar, o Vasco chegou novamente. Após cobrança de escanteio no primeiro pau, Fabrício fez grande defesa, mas viu o zagueiro Lincoln ampliar para a equipe carioca. Bustos descontou em um lindo lance individual após uma bola enfiada de Bruno Gomes. Mas o Inter não conseguiu repetir a produção ofensiva de outros momentos. Placar final, Inter 1, Vasco 2. Eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente está lutando muito, brigando muito e agora é tentar dar sequência com essa regularidade, né? E eu acho que o caminho ainda
ainda tem um processo longo aí para a gente buscar o lugar que a gente merece na tabela. O grito de vitória entalado na garganta da torcida colorada por cerca de 2 meses vai precisar esperar mais um pouco para finalmente chegar aqui no estádio Beira-Rio. A animação do começo do jogo deu lugar às vaias. Isso acontece, como blindar, não tem maneira de blindar. O que acontece em todo lado quando você não ganhou, entende? Não é uma situação linda, bonita para ninguém, ¿me entiende? A ninguém le gusta que estén vaiando, pero bueno, en el fútbol acontecen estas cosas. Primeira vitória do Vasco fora de casa na Série A e para o Inter no retorno a uma casa tão aguardada, acaba perdendo 3 pontos importantes, principalmente pela sequência ruim que o Colorado vem enfrentando, com empates e derrotas, já não vence há 4 jogos, então precisa se reabilitar e o problema todo é que pela frente vai ter que mesclar outras competições, Sul-Americana e Copa do Brasil, são jogos atrasados e o Vasco da Gama é um time que reage, sobe bem na tabela, não tem ainda um treinador oficial, apenas o Rafael Paiva, que é o interino, mas o interino que ajustou o time. O Vasco esperou o contra-ataque certo, segurou o ataque do Inter, que produziu, chegou, mas não conseguiu efetivar os gols. E quando teve oportunidades, nas 2 vezes, o Vasco definiu o placar em 2-1. Esse tipo de confronto, Loirão, quando você enfrenta um time que tem a necessidade do resultado, que é o caso, né? Os dois, obviamente, entram para ganhar, mas quando você está como visitante, você tem ali a ideia de repente, jogar por uma bola, 2 bolas. O Vasco mudou o comportamento não só de atitude dentro do campo, mas tecnicamente os jogadores parecem que retomaram um pouco da confiança, porque não se desfaz da bola. Vários jogos que eu acompanhei do Vasco, o Vasco se desfazia da bola, passava, nesse caso, pela falta de confiança. O Internacional precisa aproveitar as oportunidades, porque ao bom tempo o Internacional já vem jogando bem, mas eu acho que o momento decisivo, o Abel fala muito de ser eficaz, né? O Internacional em muitos jogos não vem sendo eficaz. E falta Valência e também Borré, né? Que tem qualidade, são jogadores que até o momento não estavam disponíveis. O Valência voltando, o Borré ainda não. E o René tá tudo bem com ele que saiu de ambulância, Sim. Já postou nas redes sociais e que ele tem uma plena recuperação. Agora eu quero falar de felicidade e ela é sua, Dedê. É isso aí, né, galera? Esqueceram de avisar o Vasco que estava tendo festa de receptividade aí no Beira-Rio. O Vasco não ficou sabendo, né, da festa, esqueceram de combinar ali. E o Vascão foi lá e venceu o Inter fora de casa, chegando aos seus 17 pontos. O Vasco hoje está na 13ª colocação, 17 pontos, 17 gols feitos, 26 gols sofridos. Ainda é a pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco ainda tem uma defesa muito vazada, mas que nos últimos jogos não vem sendo assim, né? O Vasco fez 2-1 em cima do Inter, 2-0 no Fortaleza, rapaz. Empatou em 1-1 com o Botafogo, né? O jogo em que o Botafogo começou vencendo, o Vasco conseguiu um empate no finalzinho, cruzamento do Piton, cabeceada do Vergete. Foi até um golaço, né? O goleiro não acreditou que a bola entraria e deu gol do Vasco. E depois o Vasco enfrentou o Bahia fora de casa, o Vasco perdeu. Antes disso, o Vasco enfrentou o São Paulo, meteu 4-1 no São Paulo de virada, né? Um jogo onde o São Paulo começou vencendo aos 11 minutos. Gol do São Paulo, aí todo mundo já falou, pronto, já era, né? Rebaixamento. De repente, vamos tomar um copo d'água e volta, tá 4-1 pro Vasco. Os últimos 5 jogos do Vasco foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, né? Uma bela arrancada, belíssima arrancada. Se o Vasco fizer um campeonato desse aqui, não precisa nem ser muito desse aqui, tá? Vamos supor aí, ó, a cada 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tá? Maravilhoso, né? Maravilhoso. A cada 5 jogos, somando aí 6, 7, 8 pontos, vale 15, né? 5 jogos vale 15. Vai somar 8, não estaria de ruim, não. Estaria num patamar até legalzinho aí, né? Pontuação de G4, se o Vasco fizer esse tipo de campeonato brasileiro. Vamos estar na torcida aí para que faça um bom campeonato, né?
próximo adversário, Corinthians, o jogo em São Januário, né? Obrigação, vitória do Vasco. E aí é só confronto direto, né? O Vasco só tem confronto direto contra o Corinthians, confronto direto contra o Atlético Goianiense, confronto direto contra o Atlético Mineiro e confronto direto contra o Grêmio. São times que estão na parte de baixo da tabela, mas não deixa de ser jogos fora de casa, né? Por ser jogos fora de casa, vai ser jogo difícil. Se o Vasco tiver uma boa estratégia, ele consegue somar pontos aí na maioria desses jogos. Agora, a vitória em cima do Corinthians, ela é obrigação.